Bom, nós vamos retomar a aula sobre panorama da quantidade e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas. E como essa aula tem vários slides, então eu vou gravar vários vídeos e disponibilizarei eles no Moodle para que vocês tenham acesso. Então, nós vimos em sala de aula que a superfície do planeta é ocupada principalmente por oceanos, pouco mais de 71% da superfície do planeta, e por áreas emersas, pouco menos de 30% da superfície do planeta. Nós vimos que a maior parte da água existente na Terra está nos oceanos, uma parte menor, 2,5%, está fora dos oceanos. Essa água que está fora dos oceanos é classificada como água doce, em função da sua composição química, e ela ocorre na forma de calotas polares e geleiras, que corresponde a 68,9%. O segundo maior reservatório é água subterrânea, 29,9%. Água doce nos rios e lagos, 0,3%. E outros reservatórios, 0,9%. Sendo eles a água que está na biosfera, a água que está na atmosfera, na biosfera, umedece os solos, principalmente os horizontes mais superficiais. Então, a água doce, ela tem essa distribuição no planeta. Nós vimos o ciclo da água, de uma forma quantitativa, com os volumes em quilômetros cúbicos de água que são movimentados anualmente pelos processos naturais do ciclo da água entre os vários reservatórios. E aqui interessa nós repararmos que a evaporação de água de todos os oceanos na Terra é anualmente maior do que a precipitação pluviométrica de água sobre todos os oceanos anualmente. Então, nós temos um volume maior de água evaporando do que precipitando sobre os oceanos. Esse volume de água que evaporou se acumula na atmosfera e se distribui na forma de precipitação sobre as áreas emersas. Então, nós vimos que sobre as áreas emersas, nós temos uma precipitação total de 119 mil quilômetros cúbicos de água. Essa água, uma vez precipitada, ela tem vários destinos, mas uma parte dela, significativa, evapotranspora e retorna para a atmosfera. O importante disso é que a evaporação menos a precipitação, menos a evapotranspiração nos continentes, resulta em um volume de água, 44.800 quilômetros cúbicos ao ano, que fica nos continentes. Ele não retorna para a atmosfera. Esse é o excedente hídrico. É a água que precipita sobre as áreas emersas e não retorna para a atmosfera anualmente. Esse volume de água que fica nos continentes é equivalente ao volume de água que evaporou a mais dos oceanos. Então, os oceanos, eles transferem umidade para os continentes, porque evaporam mais água do que precipita sobre eles, e essa transferência é via atmosfera. Então, esse conceito de excedente hídrico, ele é bastante importante, porque ele se refere à água que precipitou, mas não precipitou sobre os continentes, não voltou para a atmosfera, e, portanto, ele fica nos continentes. E ele alimenta todos os reservatórios de água doce que nós temos nas áreas continentais. Alimenta os rios, alimenta a água subterrânea, a umidade do solo, da atmosfera, da biosfera, das calotas polares, das geleiras. Então, esse excedente hídrico, essa água que fica nas áreas continentais, ela se distribui nos reservatórios de água doce que nós vimos.
Alguns reservatórios, como as calotas polares, geleiras e águas subterrâneas, se tornaram os maiores ao longo do tempo, porque a água nesses reservatórios, a água subterrânea e as geleiras e calotas polares, a água, nessa forma, ela tem um tempo de residência maior do que a água nos rios, a água na biosfera, a água na atmosfera. Então, a água subterrânea, uma vez formada, ela tem um tempo de residência como água subterrânea bastante elevado, podendo atingir 10 mil anos. De maneira que, ao longo do tempo, essa água se acumula nessa forma, hoje constituindo, então, os nossos maiores reservatórios de água subterrânea, os nossos maiores reservatórios de água doce. Agora nós vamos ver que a água do excedente hídrico, ela não se distribui igualmente sobre as áreas continentais. Então, isso eu vou passar a explicar no slide, no vídeo a seguir.